Boa noite, pessoal. Todos teremos uma noite extraordinária. Amém? Dia 7 de outubro, primeira segunda-feira do mês, e nós vamos orar, como nós falamos a semana passada, da situação que as pessoas chegaram. Nós temos um problema, a cidade é bem localizada, a região é boa, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E isso é uma coisa que, somente quem não esteve aqui comigo, eu trabalhei muito isso, até na sexta-feira nós trabalhamos isso. Por quê? Enquanto a maior parte das pessoas estavam dizendo que tinha um problema, o homem de Deus, com a fé, foi agir a fé para resolver o problema. Enquanto todo mundo estava dizendo, nós temos um problema, a cidade está numa boa região, está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é estéril, improdutiva. Aquele que vive por fé, foi e fez uma declaração de fé, fez uma oração, e conforme a palavra que saiu da boca do homem de Deus, exatamente como ele declarou, aconteceu. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós falamos do problema, mas não agimos a fé em cima do problema. Eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu estou passando por uma situação, quando na verdade eu preciso usar a minha fé nesse problema. Eu preciso manifestar a minha fé, ter atitudes de fé, orar nesse lugar, fazer declarações, ungir o local, profetizar, buscar de Deus aquilo que nós vamos falar hoje, buscar de Deus visão, buscar de Deus revelação, buscar de Deus discernimento para fazer aquilo que precisa ser feito, porque Deus não trabalha sozinho. Diga comigo, Deus não trabalha sozinho. Nós somos cooperadores, colaboradores de Deus. Deus trabalha em parceria conosco. Então eu preciso orar, e oração em todos os sentidos. É oração para que Deus coloque as pessoas certas no seu caminho, é oração para que Deus coloque os parceiros certos, traga pessoas que te favoreça, é oração para que Deus te ajude a enxergar o que você não tem enxergado. Oração é para tudo. A oração simplesmente dizendo assim, Senhor me abençoa, ela é vaga, porque se você está vivo e respirando, você está abençoado, ou não? Sim ou não? Não é uma bênção? A vida não é uma bênção? Mas não é só isso, não é? Nós precisamos de mais. Então, nós oramos para que Deus, eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor use pessoas para me favorecer, eu preciso que o Senhor coloque pessoas que sejam bênçãos no meu caminho, que eu seja na vida delas e elas sejam na minha. Então, Senhor, coloque pessoas que sejam bênção na minha vida, que sejam instrumentos do Senhor na minha vida, pessoas que me favoreçam. Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Senhor, me enche de força, capacidade, coragem para dar os passos de fé que eu preciso dar. Projeta aqui, por favor. Projeta aqui. Isso. Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo, diga comigo, sem rumo, pelo deserto, sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino. Do céu
o anjo de Deus chamou Agar. Que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde está. Só que tem uma coisa interessante. Se eu puxar, talvez alguns lembrem da história, outros não. Essa não é a primeira vez que Deus falava com Agar. Quando ela estava fugindo da sua senhora, de Sara, mulher de Abraão, o anjo encontrou ela e disse: volte e sujeite-se à sua serva, à sua senhora, e eu abençoarei o menino. E fez uma promessa linda a ela e à descendência dela. Fez uma promessa maravilhosa. Só que olha como olha o que acontece, que pode acontecer com a gente, com você, comigo. Pode acontecer, de repente você recebe uma promessa, você até acredita naquela promessa, e talvez no processo aconteça coisas que você não estava esperando, não gostaria de estar vivendo, e de repente você já dá tudo como perdido, acredita que está tudo perdido. Ela estava já à distância, colocou o menino à distância de 100 metros, e se distanciou e disse: não quero ver o menino morrer. Então, e a promessa que Deus fez? E o que Deus havia prometido? Então Deus não cumpre com o que promete? A promessa que Deus faz não se cumpre? Agora, porque eu estou vivendo um outro momento, eu estou no mesmo deserto, e eu já estou dando tudo por perdido, tudo por acabado. O anjo aparece a ela, fala com ela: não tenha medo. Que foi, Agar? Quer dizer, Deus. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali de onde está. Diga comigo: levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então, olha a palavra, diga comigo: Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. O que está escrito? Abriu os olhos e ela viu, ou abriu um poço? O poço estava ali, só que ela não via. O poço estava ali. Tem outra tradução que chama: a fonte estava ali, só que ela não enxergava. Só quando, diga comigo, Deus abriu os olhos. Só quando Deus abriu os olhos, é que enxergou, é que conseguiu ver. Aquilo que não estava vendo, estava ali, algum lugar estava ali, só que o desespero, a aflição, a incredulidade, dando tudo por perdido, não deixou que ela enxergasse, não deixou que ela visse o poço que estava ali, a fonte que estava ali, e que não era o fim, que no mesmo deserto viria a vitória. Do mesmo deserto, pela segunda vez que ela estava numa situação difícil no deserto, mas daquele mesmo deserto viria a vitória. Diga comigo: do mesmo deserto virá a minha vitória. Só que nós precisamos buscar a oração, como eu disse, cada um tem uma atividade, tem um ramo de atividade, tem uma função, tem uma profissão, e você precisa fazer orações específicas, de acordo com aquilo que precisa acontecer, a sua necessidade, porque às vezes a pessoa diz: Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa esse lugar, tá, mas é mais do que isso. Seja claro, seja específico, faça orações específicas, declarações. Quando o homem de Deus chegou na nascente, aonde era o problema, ele fez uma declaração específica: nunca mais haja esterilidade nesse lugar e nem produtividade, que nunca mais essa água seja estéril, não haja mais morte nessa água, porque precisava cessar. Entende?
não vai haver mais esterilidade aqui, não vai haver mais morte aqui, essa terra não será mais improdutiva, essa terra que até hoje foi improdutiva, será altamente produtiva, e está escrito lá, e a partir daquele momento, né, conforme a palavra do homem de Deus, se tornou exatamente conforme a palavra do homem de Deus. Então, as suas orações, como hoje, Senhor, abre os meus olhos, abra os olhos, porque olhos, eu já preguei sobre isso, tem esses olhos, certo? Tem esses olhos, quais são esses olhos? O que a Bíblia chama dos olhos do... Quem estava naquelas primeiras segundas-feiras que eu fiz a oração forte de libertação aqui? Quem estava? Se vocês se lembrarem, não está dentro da minha referência aqui não, mas eu vou colocar para vocês verem. Kate, projeta aqui, por favor, 2 Coríntios 4:4. Isso. Menina é rápida, né? Menina é rápida. Diga comigo, o Deus desta era, que Deus está ali, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, diabo. O Deus desta era cegou, o que está escrito ali? De quem? Quem são os descrentes? Que não creem. O descrente pode estar na igreja, tá? O descrente pode estar na igreja, não é só no mundo lá fora, não. O descrente pode estar na igreja, porque ele não crê no que está escrito. Ele não crê nas promessas. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Inclusive, o evangelho, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o evangelho é luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Não caminha em trevas. Não caminha em trevas é quando a pessoa não enxerga, não sabe nem para onde vai, não sabe o que fazer. Tem um celular aí? Acende a luz desse celular. Nossa, é assim? Você viu, gente? Volta aí, deixa eu ver como é que é. Olha. Apaga a luz aí, por favor. Apaga todas as luzes, por favor. Todas. Todas, lá da recepção também, aqui do fundo também, cruz também, tudo. Quem que essa luz está vindo ao meu encontro aí? Todas? Projetor não tem jeito, né? Não, apaga as cruzes aqui também, ó. Quero luz não, deixa trevas. Trevas é trevas. O que você está fazendo? Vamos ver se ela está na fé. Dá um grito aí, pessoal. Finge que está dando uma manifestada. Essa treva aqui não ficou muito trevas, não. Mas vamos lá. Se alguém sair sem luz, não sabe para onde ir, não é? Sim ou não? Por mais que essa luz aqui não está tão tenebrosa assim, né? Mas vamos pensar, a Bíblia diz, quando nós conduzimos nossas vidas à luz da palavra, você tem, luz no seu caminho. Enquanto muitos não enxergam, você enxerga. Você tem visão. Você não tropeça. Você não tropeça.
Está entendendo isso aqui? Sim ou não? Está dando para ver ou não? Ó, quem está me vendo aqui no corredor está vendo que estou caminhando na luz. Estou caminhando na luz. A palavra é esse grande diferencial. Ó que diferença. Olha que diferença. Então, ó. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você crê, quanto mais você vive a luz da palavra, mais luz você tem no seu caminho. Mais clareza você tem. O salmista diz isso. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, eu só queria fazer essa reflexão. Então, acenda as luzes. Prenda aí, viu? Faz isso com você lá. Né? E aí, vamos lá. Volta o versículo ali. Diga comigo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quanto mais você conhece a palavra e quanto mais você crê na palavra e caminha sobre a palavra, mais luz haverá no seu caminho. E em todas as áreas da sua vida. Em todas. Não é luz em uma área da tua vida, luz em todas as áreas da tua vida. Como falamos ontem ainda. Porque você passa a ser dirigido pelo Espírito de Deus. A sua vida passa a ser conduzida pelo Espírito de Deus. E volta lá, por favor. E olha que coisa incrível. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou um flecheiro. E se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Ou seja, no mesmo deserto que vira a morte, no mesmo deserto ele foi abençoado, ele venceu, construiu uma vida, se tornou grande como Deus havia prometido. No mesmo deserto. É aquela história, né? Às vezes, quantas pessoas na mesma profissão, na mesma atividade, fazendo a mesma coisa, foi tão humilhado, passou por tantas dificuldades, e de repente, fazendo a mesma coisa, agora na mesma atividade, ou às vezes no mesmo lugar, ou em algo semelhante, é extremamente honrada, extremamente abençoada, colocada realmente numa posição de honra por cabeça. Amém? Amém. Faz assim comigo, diga: Senhor, abra os meus olhos. Diga: me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Diga: amplia a minha visão. Diga assim: Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Pense nisso. Me ajuda a enxergar e entender o que eu não tenho entendido. Quando nós falamos de visão, nós falamos desses olhos, nós falamos dos olhos do entendimento, porque nós lemos agora, o Deus de cego cegou, é cego de entendimento. Nós falamos que tem uma outra visão, que é a visão espiritual, os olhos espirituais serem abertos, e você enxergar de forma espiritual.
Para pensar em tudo isso. O quanto é forte isso. Os olhos espirituais, como o próprio Eliseu que nós vimos, o próprio Eliseu enxergar o que o servo dele que estava do lado não enxergava. Porque o Senhor abriu os olhos e Eliseu diz assim: Senhor, peço-te que abra os olhos do rapaz para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos dele e ele teve visão espiritual. Por isso que o relacionamento com Deus, ele deve ser profundo. Ele deve ser de intimidade. Sabe o que eu disse, eu estava dizendo ontem, sabe qual é o grande problema das pessoas? Que as pessoas acabam interagindo com Deus e não tendo um relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Com quem você tem intimidade? Nós como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E noiva não tem interação, é intimidade. É algo profundo. Não é estar de vez em quando. É algo de realmente conhecimento profundo. O que acontece com muita gente é que acabam somente interagindo com o Senhor. Tem momentos com o Senhor. Está com o Senhor de vez em quando. Mas não é íntimo do Senhor. E quando você se torna íntimo do Senhor, você o conhece profundamente, intimamente, e Ele te conhece. De qualquer maneira o Senhor te conhece, mas você precisa conhecê-lo intimamente. Isso faz toda a diferença. Porque você vai enxergar o que você não tem enxergado. Deus vai revelar a você o que não tem revelado a maioria. Senhor, me mostra, abre os meus olhos, me dê visão, que a tua graça, a tua unção e o teu favor esteja sobre a minha vida. Passa, por favor. Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, depois, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, repita comigo, esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E nós esperávamos. Observe que mesmo Jesus, tendo falado, ensinado aos seus discípulos o que aconteceria, como seria, mesmo assim, aquela situação, aquela aflição, o problema que eles estavam vivendo, cegou o entendimento. Não, eles deixaram de crer e de esperar pela promessa. Esse é um ponto extremamente importante. Espera aí, quando Deus nos faz uma promessa, ou nós confiamos ou não confiamos, ou nós cremos ou não cremos.
Porque se você crê só quando está tudo bem, isso não é fé. Ah, mas Deus me prometeu, eu esperava que seria assim, assim, assado, mas agora, espera aí. E quem disse que não será? Porque você está passando um momento difícil? Porque você está passando por um momento que você não gostaria de estar passando? Está tudo terminado? Estou esperando a morte? Não, não é porque você está passando por um momento difícil que tudo acabou. De repente pode estar começando, é o início, mas não é deixar que o desespero tome conta. Não é que o desespero, o problema, faça com que você inutilize todas as promessas, não creia em mais nenhuma promessa que Deus tenha feito a você. Pelo contrário, a esperança é a âncora da alma. Você está ancorado aonde? Perdeu a esperança? A esperança é a âncora da alma. Crê ou não crê? Confia ou não confia? Porque se confia, não vai falar do problema, não vai esperar o pior, mas sim vai declarar o que Deus lhe prometeu. O justo fica desamparado? O justo mendiga o pão? Sim ou não? E se o justo tropeçar e cair, ele vai ficar caído? O que vai acontecer com ele? O Senhor vai levantá-lo, vai tomá-lo pela mão e levantá-lo. O justo não fica desamparado. São as declarações que você tem que fazer. O justo não fica desamparado. O justo não mendiga o pão. A descendência do justo não mendiga o pão. O que será dos meus filhos? O que será dos meus filhos? A descendência do justo não mendiga o pão. Mas eu estou me sentindo no chão, bispo. A Bíblia diz que ainda que tropece, não cairá, e se cair, o Senhor o toma pela mão, o Senhor o levantará. Onde está isso, bispo? Salmo 37. Salmo 37. É poderoso. Então, eu preciso me agarrar às promessas. Não uma situação, nós esperávamos que Ele ia trazer redenção, agora acabou, não vai acontecer nada disso. Não, faz parte do processo, vai acontecer. Amém, pessoal? Tem nada terminado. Não tem nada terminado. Nada acabou. Diga, é só o começo. É só o começo. Nada terminou. Passa, por favor. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Diga comigo, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como vocês são lentos para entender e demoram a crer. Queridos, a primeira coisa que nós recebemos, nós ouvimos a palavra, nós recebemos uma promessa. Ou cremos, quanto mais a gente demora a crer, a entender, a tomar posse, mais a gente retarda as bênçãos e as vitórias. Porque elas estão aí, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio. E como eu mostro que eu creio? Quando na minha luta, na minha batalha, no meu desafio, na minha guerra, eu declaro o que eu creio. Eu profetizo o que eu creio. Não está tudo perdido, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. O justo não fica desamparado e eu não estou desamparado.
Se eu tropecei e caí, Deus vai me levantar. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a minha fé. O justo não fica desamparado, está escrito. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está escrito, eu entreguei meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor e eu sei, meu Pai, que o Senhor vai me ajudar. Amém? Porque senão a pessoa só faz declarações engrandecendo, fortalecendo o problema, declarando a sua incredulidade, os seus medos, temores. Isso, infelizmente, isso não é fé. Passa. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vem cá, volta ali, por favor. Volta ali, por favor. Mais um. O 25. Você estava aqui, estava prestando atenção na leitura ou não? Quem está falando isso aqui? Eles estavam lamentando a morte de Cristo, achando tudo perdido. Cristo estava andando com eles, conversando com eles, e eles não enxergavam, não tinha discernimento. Eles não conseguiam ver. Aí vem o Senhor. Você acha que você está andando sozinho? Sim ou não? Quem já ouviu falar sobre já meditou naquela referência bíblica de que Jesus estava no barco dormindo e veio a tempestade e as ondas cobriam o mar, ou cobriu o barco, passava por cima do barco? Quem já viu essa? Então pense comigo. Jesus dentro do barco, dormindo na popa, porque o texto diz que ele estava dormindo na popa, e as ondas cobrindo o barco. E os discípulos lá em desespero, dizendo: será que o mestre não vê? Não está vendo que nós vamos perecer? Será que o mestre não está vendo que nós vamos morrer? Será que não está vendo? Será que o mestre não vai ver que nós vamos morrer? Será que o mestre não vai ver? Não está vendo? A única coisa que saía da boca deles. Eu sempre que eu brego sobre essa questão, eu faço sempre uma observação. Porque como pode Jesus estar dormindo na popa e as ondas passando por cima do barco? Será que ele estava dormindo realmente ou será que ele estava quietinho observando? Pense comigo. Será que realmente ele estava dormindo ou ele estava observando para ver qual seria a atitude, a reação dos seus discípulos? Tanto é que ele levantou, ele repreendeu a tempestade e foi e deu um belo puxão de orelha nos discípulos. Diz: até agora vocês não creem? Por que duvidaram, homens de pequena fé? Por quê? Era mais ou menos assim: se eu estou com vocês e se eu estou no barco, esse barco vai afundar? Se eu estou com vocês, vocês vão morrer? Por que duvidaram, homens de pequena fé? Como vocês custam a entender e como demoram a crer? Quem estava falando isso? Jesus estava andando com eles e disse isso a eles. Como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Poxa, está escrito. O que aconteceria? Como seria? Nós falamos essa semana, muitas são as aflições ou as necessidades do justo, mas o Senhor livra ele de quantas? Você deve dizer isso para você. Muitas são as aflições, muitas são as necessidades que o justo passa, mas o Senhor os livra de todas. Aí vem o Senhor e diz assim: como vocês custam entender isso? Como vocês demoram a crer que muitas serão as aflições, mas o Senhor livra de todas. Amém? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória, na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes
o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pode passar. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, repita comigo: paz seja com vocês. Você vê que as portas estavam trancadas e Jesus simplesmente entrou. Simplesmente entrou, né? Não há portas que o Senhor não possa, não há lugar que Ele não possa entrar. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz, diga comigo, paz seja com vocês. É o que está dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Deixa a minha paz entrar. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso soprou sobre eles e disse, diga comigo, recebam o Espírito Santo. Você sabe que a falta do Espírito Santo na vida de uma pessoa, se falta o Espírito Santo, falta o fruto que nós falamos tanto, temos falado continuamente sobre o fruto do Espírito, que é o fruto de Gálatas, o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Falta fé. Se falta o Espírito, falta fé. Porque a fé é fruto do Espírito e dom. Existe o dom da fé e existe o fruto da fé. E se falta o Espírito, vai faltar a fé. A pessoa diz assim, ô bispo, mas como é que eu faço para receber o Espírito? É buscar, é ter sede dele, é buscar na tua vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, porque, aliás, tudo que nós almejamos, desejamos, todo o cumprimento das promessas vem através do Espírito Santo. Então, quanto mais rápido eu entendo isso e busco essa comunhão, como eu disse outro dia, né? Não sei se foi numa segunda-feira que eu disse, tem o fruto do Espírito, tem os 7 Espíritos, né? Foi na segunda que eu disse isso? Tem os 7 Espíritos de Isaías 11:2 e tem os dons de Coríntios 12. Imagina, tudo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, por isso que os discípulos, antes, inclusive aqui começa a mudança dos discípulos. Você não vê mais os discípulos somente aqui e Atos capítulo 1 e 2, você vê a transformação na vida dos discípulos a partir do Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo entrou na vida daqueles homens, eles se tornaram outros. Eles eram um com Cristo, enquanto Cristo estava andando com eles, mas eles não tinham o Espírito. Quando o Espírito entrou na vida daqueles homens, mudou, e está aí o que nós vemos até os dias de hoje, né? Fruto do que começou com eles. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Se eu não ver tudo isso, eu não crerei. Aí, a famosa frase, né? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, diga comigo, Jesus entrou. Não tem porta fechada para Jesus, né? Inclusive diga isso para ele: Senhor, não tem porta fechada para o Senhor não. Senhor, não tem porta fechada para o Senhor não. Essa é a minha fé. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz, mais uma vez, diga comigo: paz seja com vocês. Receba essa paz. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Diga em voz alta comigo, diga: felizes os que não viram e creram. Sabe quando diz felizes, significa abençoados, bem-aventurados os que não viram e creram. É isso que precisa acontecer. Primeiro você crê, depois você vê. Boa parte das pessoas querem primeiro ver, para depois crer. Mas felizes os que não viram e creram. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, com seus olhos fechados. A primeira coisa que Deus está mostrando, com seus olhos fechados, por favor. Não tem nada terminado. Às vezes parece que a gente está no deserto, não sabe para onde ir, está perdido, sem água. Água significa prosperidade. Água significa o Espírito Santo. Água significa vida, riqueza. Às vezes é como se nós nos sentíssemos no deserto e parece que está faltando tudo. Não tem nada perdido. Deus manda dizer que não está terminado. Viu? Creia nisso e pare de duvidar. Pare de duvidar. Só peça a Deus que abra os seus olhos. Peça a Deus que mostre a você a fonte, o poço que está aí bem pertinho de você. E talvez você não conseguiu enxergar até agora. A partir do momento que os seus olhos forem abertos, você vai enxergar essa fonte. Você vai beber desse poço, vai saciar. Então creia. Às vezes tem situações que vêm
e vem para realmente, Deus já fez promessas, Deus já falou que é conosco, Deus já falou que é com você, que tem coisas lindas preparadas para você, que Ele vai fazer de você grande, uma pessoa vitoriosa. E talvez você viva um momento que parece que nada disso vai se cumprir, nada disso vai acontecer. Não, Deus não é homem para que minta, vai cumprir. No mesmo deserto que Agar viu a morte, que ela acreditava que o menino ia morrer, foi no mesmo deserto que foi honrados, extremamente honrados e abençoados pelo Senhor, e se tornou grande. Peça a Deus que abra os seus olhos naturais, para você enxergar além. Peça a Deus que abra os seus olhos, os olhos do entendimento, para que você entenda mais profundamente coisas que só Deus pode te revelar. E peça a Deus que abra os seus olhos espirituais, porque você vai enxergar muito além da grande maioria, muito além. E peça o Espírito Santo na tua vida. Sabe o que tem faltado na vida de muitos? O Espírito Santo. Trata isso com seriedade e diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor dirigindo a minha vida, eu preciso da tua unção na minha vida, eu preciso do Senhor, eu preciso para que eu possa produzir frutos, para que eu possa realizar coisas maiores. Eu preciso, Espírito Santo do Senhor, para ir muito além de onde eu estou. Eu preciso do Senhor para enxergar o mundo espiritual, para discernir. Eu preciso da sabedoria que vem do Senhor, da força que vem do Senhor, da unção que vem do Senhor. Peça ao Espírito Santo, peça. O Espírito Santo não erra, você não vai errar. O Espírito Santo não perde, você não vai perder. Ele não fracassa, você não vai fracassar. E não tem nada difícil para Ele. Peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, toma a minha vida. Eu quero ser controlado, como a mensagem de ontem. Eu quero ser controlado pelo Senhor. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Abre os olhos, abre o entendimento, renova as forças, levanta, dê visão, direção, revelação, entendimento, discernimento, sabedoria, mas não a sabedoria terrena, a sabedoria espiritual. Dê a Ele, Espírito Santo. Isso, diga a Ele: enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Abra os olhos do meu entendimento, abra os meus olhos naturais, abra a minha visão, me dê, meu Pai, visão de grandeza, me dê, Espírito Santo. Remachuri canta lá, bachuri anda lá, bachuri canta lá, bachuri anda lá, xiri anda lá. Remachuri canta lá, bachuri anda lá. Abre os olhos, Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo tomar a tua vida, você vai para um outro nível. Ninguém te segura mais, ninguém pode te deter. Você vai muito além de onde você tem imaginado, muito além de onde você tem pedido. Deixa o Espírito Santo entrar. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Sozinho eu sou um homem normal, um homem comum, um homem natural, mas eu não quero ser um homem natural, eu quero ser um homem espiritual, com a visão do alto, com a visão dos céus. Isso,
A tua vitória está nas mãos dEle. Os teus sonhos estão nas mãos dEle. O poder que você busca está nas mãos dEle. Aleluia, aleluia. Não para não. Tenha sede. Tenha sede. Tenha sede. Tenha sede. Diga a Ele: eu preciso do Senhor, eu não quero, eu não aceito, meu Pai. Eu não aceito ser vazio, vazio da Tua presença. Eu não aceito, Senhor, ser uma pessoa vazia. Eu não aceito, Senhor, ser uma pessoa vazia. Eu quero o Teu Espírito na minha vida. Eu quero ser cheio, eu quero transbordar da Tua unção. Rebachuri, canta lá, bachuri, anda lá, bachuri, canta lá. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Dê liberdade a Ele para entrar na tua vida. Dê liberdade, esqueça quem está do teu lado e diga: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso da tua unção. Eu preciso do teu poder. Eu preciso do Espírito Santo. Diga: aleluia. Isso, 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 isso. Isso, 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 aleluia, 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 aleluia. Isso, vai Espírito Santo, vai Espírito Santo, vai Espírito Santo, vai Espírito Santo, vai. Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Seja cheio pelo Espírito Santo, seja cheio. Seja revestido, seja batizado, seja tomado pela unção e poder do Espírito Santo, seja transformado em um outro homem, uma outra mulher, cheio do poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Isso, é só você e Ele, é só você e Ele. Diga: eu preciso do Senhor. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Espírito Santo, eu quero, eu quero, eu quero. Lemachuri canta lá, machuri, ela, machuri canta lá. Vai, Espírito Santo, vai. Dê uma experiência a ela, dê uma experiência a ela, Espírito Santo. Dê uma experiência a ela, toma a vida dela, tira ela da condição de homem natural e faça dela um homem, uma mulher espiritual. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te dou glórias, 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 glórias. Eu te dou aleluia, 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 aleluia. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu sou só um servo, Senhor. Eu sou só um servo, Senhor. Sem o Senhor eu não posso nada. Se esvazia. A Bíblia diz que quem quer ser grande, que seja servo. Então, quer ser grande? Se esvazia. Se esvazia todo conhecimento, autossuficiência, de todo poder. Se esvazia e seja servo. Se coloca na posição de servo e Ele vai fazer de você uma pessoa grande. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem. Vem. Isso. Receba a presença dEle. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele: eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu te amo, Senhor. Diga a Ele, sem vergonha, sem timidez: eu te amo, Senhor, e eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso. Eu sou necessitado do Senhor. Eu tenho necessidade de Ti, Senhor. Receba a presença dEle, receba a unção dEle, receba o poder dEle na tua vida. Aleluia, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma experiência com Deus nessa noite. Tem uma experiência com Ele nessa noite. Diga a Ele: eu quero ter uma experiência com o Senhor nessa noite.
Aleluia, 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 aleluia. Rebachuri, canta lá, bachuri, anda lá. Oh, aleluia, vai, Espírito Santo. É para mudar. É para mudar, Espírito Santo. Faça do pequeno grande, Senhor. Exalta, Senhor. Aleluia.